vocês? Tudo bem? Boa noite. E é o seguinte, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E antes de a gente entrar no tema de hoje, que é a impureza, nós vamos dar a resposta da pergunta do vídeo anterior. Não sei se vocês se lembram, como nós falamos a pergunta, ela foi uma pergunta mais descontraída. E a pergunta foi a seguinte: quem é a avó da morte? E a resposta se encontra aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler para vocês. E diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, cobiça é pecado e morte. Ou seja, a cobiça é a avó da morte. E, como a palavra do Senhor também vai dizer, que no livro de Romanos, se não me falha a memória, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, cobiça, pecado e morte. E entrando no tema de hoje... Antes, isso é só uma brincadeira, viu, gente? Não leva a sério demais no pé da letra, não. É uma coisa mais descontraída. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, e a seguir tem as demais coisas que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Mas o tema de hoje é impureza. E, como é costume, nós trazemos o significado da palavra. E nós vamos ler aqui também o significado de impureza segundo o dicionário de língua portuguesa. E tem vários significados, então é o seguinte: falta de pureza ou de limpidez, qualidade ou estado de impuro, poluição, caráter alterado pela presença de elementos estranhos, falta de pudor e de moralidade, ausência de asseio e de limpeza. Isso segundo o dicionário de língua portuguesa. Nós agora vamos ler também para vocês o significado de acordo com o dicionário bíblico. E diz assim: o significado é muito mais extenso do que no dicionário português, então nós separamos aqui um pequeno resumo aqui que a gente encontrou. Ser impuro significa estar contaminado por qualquer impureza física, ritual ou moral, que nos afaste de Deus, que nos leve a ficar afastados de Deus. Ou seja, a impureza que o livro de Gálatas trata nada mais é do que isso que nós acabamos de falar, de forma que qualquer coisa, como a própria Bíblia vai dizer, que nos afasta de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Ou seja, aquilo que nos contamina e que por conta dessa contaminação a gente se afaste de Deus. É isso aí. São coisas que sujam, que mancham vocês. Isso aí. Não vocês, né? Todos nós, ser humano. Em Jeremias, se eu não me engano, Deus vai falar com ele que não adiantava nem o povo se lavar com sabão, porque não resolveria. Hoje nós entendemos que para nossas vestes ser purificadas e ser lavadas, só o sangue de Jesus tem poder para isso. Mas somos nós que deixamos as nossas vestes se contaminar. Somos nós que nos tornamos puros, tanto espiritualmente como moralmente, né? Como ser humano, nós nos sujamos de ódio, de raiva, nos sujamos de impureza sexual, nos sujamos de várias formas, espiritualmente também. Tudo isso torna um pecado na nossa vida, uma mentira, uma fofoca, uma lascívia. Então isso tudo nos afasta de Deus. É isso aí. O que acontece? A palavra do Senhor diz, Deus falando, né? Sede santos como eu sou santo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, aquilo que vai retirar a impureza do ser humano, de nós, é a santidade, ou seja, é a santidade que vem de Deus, é a santificação. Jesus, no livro de João, capítulo 17, quando ele fazia uma oração, diz a Bíblia que Jesus ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, aquilo que vai nos santificar, que vai nos limpar, que vai tirar a nossa impureza é a palavra de Deus, que vai nos limpando, nos moldando, vai trabalhando sobre nós, e conforme a palavra do Senhor vai trabalhando em nós, nós vamos sendo limpos, aquela contaminação, aquela impureza que havia em nós, da nossa natureza carnal, ela vai sendo eliminada, vai sendo drenada, e com o tempo vai ficar a pureza, a santidade de Deus.
Isso aí. Também outro versículo que fala, é aquele versículo que fala branco como a neve, deixar sem carmesim, né? Branco como a neve e limpo como a lã, alguma coisa assim. Tem um versículo assim, que fala, né, que deixar o pecado limpado, sabe? Vai limpar o pecado do povo que estava ali com sangue de gente inocente, que estavam adorando outros deuses. Deus ia vir purificar e tornar branco como a lã e como a neve, né? Que é totalmente puro. A neve até chega a brilhar quando você vê, de tão branco que é. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso, com essa missão de nos purificar de todo pecado, lavar as nossas vestes, né? A impureza que fala aqui no livro de Gálatas é uma impureza, digamos assim, generalizada. É uma impureza não só de um ponto da vida, mas é uma impureza física, é uma impureza moral, é uma impureza espiritual. Então, de tudo isso, quem pode fazer uma limpeza, uma transformação, uma purificação em nós é somente Jesus, através do Espírito Santo, porque, como nós falamos no vídeo passado também, as obras da carne fazem contraste com o fruto do Espírito. Então, quando entra o fruto do Espírito, vai saindo as obras da carne. E lembrando também que, sim, só te interrompendo, que também naquela época o povo tinha muita lepra, então também falava dessa impureza, porque o povo que tinha lepra, eles não eram considerados como ser humano, eles ficavam afastados da sociedade. Então também Jesus veio para limpar essa impureza da doença, da pele, qualquer doença que for, Jesus veio também para purificar. Então é todo tipo de imundície, de impureza que Jesus veio purificar. É isso aí. E às vezes até aquelas em que a gente não imagina, ou às vezes não percebe. Impureza no pensamento, isso, no coração. Às vezes uma coisa que nós pensamos que não deveríamos pensar, uma coisa errada, uma coisa má, algo ruim. Planejar coisas contrárias, ruim para o próximo. Exatamente, desejar o mal para o próximo. Então tudo isso é impureza, tudo isso necessita de uma obra de purificação através do Espírito Santo. E um último tópico que nós separamos aqui é que, como nós falamos, já demos uma pincelada, a impureza, como qualquer outro pecado, como qualquer outra obra da carne, o único propósito, o único intuito que ela traz em si é nos afastar de Deus. E quem conhece a Deus, quem tem um relacionamento com Deus, quando se afasta de Deus, você vai sentir ali aquela perda. Então, a intenção do pecado, a intenção do nosso adversário é fazer com que a gente se afaste dele, é fazer com que a gente se afaste de Deus, no caso. Então, que a gente possa se lembrar de que tudo aquilo que é mal, que é pecado, que tenta nos afastar de Deus, às vezes pode parecer por um instante que aquilo ali é normal, que aquilo ali é bom, mas depois vem consequência. Um pastor, amigo nosso, ele costuma dizer que as decisões erradas que as pessoas tomam, elas trazem consequências que são eternas. Então que a gente possa lembrar disso. Impureza, ela é combatida pelo Espírito Santo, e também a gente se lembrar de que, independente de qual seja o nosso pecado, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curte, comenta aí alguma coisa, algum tema, alguma pergunta, dúvida, alguma coisa para nos ensinar. É isso aí. Compartilhe também o vídeo nas suas redes sociais. Assista outros vídeos aqui do canal, nós temos vários vídeos a respeito da Bíblia. E segue a gente lá no Instagram também. É isso aí, nós sempre divulgamos novos vídeos e novas informações por lá. Então, a paz do Senhor esteja com vocês. É isso aí, fiquem com Deus. E tchau. Tchau.